Sejam bem-vindos todos. Então, nós vamos começar, né, falando. Nós vamos fazer essa aula online e, em seguida, a gente vai falar um pouco do curso de formação também, que a gente tem aqui no Instituto. Então, a Lu vai apresentar essa parte inicial para vocês. A Lu é a nossa, digamos assim, professora master do Instituto, é a que mais dá aulas dentro do nosso curso e dos nossos eventos, pela experiência que ela tem na área de constelação. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas, tirarem dúvidas, ok? E você? Então, nós vamos falar um pouquinho do Bert Hellinger. O Hellinger nasceu na Alemanha em 1925, formou-se em filosofia, pedagogia, teologia. Se a gente pensar, o Hellinger nasceu em 25, então ele passou pela guerra. Quando ele consegue se desvencilhar da guerra, ele se torna padre, se torna sacerdote e é enviado para a África do Sul. Lá ele trabalha ao longo de 16 anos na África do Sul, com as comunidades Zulus, e ele começa a estudar as principais abordagens dentro da psicologia. Então ele estuda psicanálise, estuda gestalt terapia, estuda terapia primal com Arthur Janov. E uma coisa interessante é que ele tem a oportunidade de conhecer muitos desses teóricos ou os primeiros alunos desses teóricos. E outra característica do Hellinger é que ele estuda em profundidade e conforme ele vai conhecendo a teoria, ele tem também uma grande capacidade de síntese dessa teoria. Ele estuda também análise transacional, a teoria de script, hipnoterapia, terapia familiar, e ele costuma dizer que quando ele chega à terapia familiar, ele chega e estuda com a Virginia Satir, que a terapia familiar não mais o deixou. O que é a constelação familiar? Né? As constelações familiares é uma forma de terapia breve, se a gente avaliar, em pouco tempo ela traz à luz muitas informações, tanto da pessoa como do sistema familiar da pessoa, e é uma terapia voltada para a solução. Então, também, em pouco tempo, nós podemos chegar ao movimento de solução que a pessoa necessita ou que aquele sistema necessita. Vou ler aqui o slide, até para não ficar nada para trás. Então, as constelações familiares são terapias breves, porque trazem à luz, em poucos passos, o que estava até então oculto. E assim, as soluções, com frequência, emergem espontaneamente. Uma constelação familiar dura, via de regra, de 20 a 50 minutos. Isso é bem breve, quando se pensa o quanto vem à luz e quão amplos são os resultados. Entretanto, ela traz toda a família para seu campo de visão, incluindo muitas pessoas na solução. Isso é uma fala do Bert, e a gente pode experienciar isso nesse trabalho. O que é a constelação familiar? A constelação, se a gente for pensar, é um trabalho que, primeiro, o facilitador, ele não olha somente para a pessoa. Cada vez que chega alguém para nós, seja num grupo ou num atendimento individual, o nosso olhar, ele abarca todo aquele sistema, toda aquela família. Então, é um trabalho que talvez o primeiro movimento, né, Aline, seja quando alguém chega para nós com dificuldade com alguém, e a gente colocar aquela pessoa que o outro está trazendo, né, com dificuldade dentro do nosso coração, dentro do nosso campo de visão. Porque muitas vezes é aí que mora a solução. Porque é uma vivência muito inclusiva, né? Então, a gente inclui aquilo que precisa de ser olhado, aquilo que precisa de mais amor, né? Então, é por isso também. A constelação familiar, ela atua através de uma consciência universal que incorpora todos os participantes e de uma forma útil. Leva cada um para além dos seus respectivos limites que existiam até então na sua consciência.
Então, é interessante falar também, porque muitas vezes o nosso campo de visão, de percepção, de consciência, nós somos muito limitados. Então, nesse trabalho, muitas informações surgem e a gente pode olhar de uma outra maneira, maior amplitude. Vamos falar um pouco do método fenomenológico. Então, Bert Hellinger deparou-se com um fenômeno descortinado pela psicoterapeuta, né, que eu falei, a Virginia Satir, nos anos 70, quando ela trabalhava com o método de esculturas familiares. Então, o que a Virginia Satir fazia? Quando uma pessoa a buscava para ser trabalhada, ela convidava a pessoa e dizia para que a pessoa pudesse levar quanto mais pessoas da família para que pudesse ser trabalhada em grupo. E lá ela pedia a essa pessoa para que montasse uma escultura, e ela organizava esses vínculos. E, às vezes, pessoas que não podiam comparecer da família, ela colocava representantes, ou colocava um de seus assistentes. E esses representantes, esses assistentes, começaram a perceber sensações, às vezes vinha uma frase, às vezes tinham muitas sensações e percepções daquele lugar, daquela pessoa. O maior presente que o Bert traz para nós, na minha visão, é a compreensão das ordens do amor. Então, ele descobre alguns pontos esclarecedores sobre a dinâmica da consciência. Essas ordens do amor referem-se a 3 princípios norteadores. Primeiro, a necessidade de pertencer a um grupo ou clã. Segundo, a necessidade de equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos. E terceiro, a necessidade de hierarquia dentro do grupo ou clã. Os tipos de consciência. Segundo Hellinger, existem 3 tipos de consciência: a consciência pessoal, a coletiva e a espiritual. A consciência pessoal é aquela que nos faz sentir bem ou mal perante um grupo. Todo grupo tem suas regras, suas exigências, limites e leis. E lá, de uma forma, eu diria que não de forma clara, mas de forma implícita, essas regras não são informadas. Por exemplo, no nosso campo familiar, a gente sabe dizer o que é válido, o que não é válido, o que pode e o que não pode, sem que ninguém, às vezes, tenha falado sobre isso com a gente. Lembrando também que a consciência pessoal, ela zela pela nossa vida, pela sobrevivência. A consciência coletiva, ou também dita consciência familiar, arcaica ou grupal, é aquela que garante, né, o pertencimento de todos os membros do grupo familiar. Todos têm igual direito a pertencer. E a consciência espiritual, aqui eu gosto de fazer um parênteses, porque no Brasil muitas vezes a gente fala do espiritual e às vezes para algumas pessoas tende a levar para o âmbito religioso, e aqui o espiritual é no sentido de uma consciência mais ampla, mais abrangente, que inclui a todos. É uma dimensão mais ampla de entendimento que só surgiu para Hellinger nos anos recentes. Ele notou que essa consciência supera os limites das demais consciências para além do bem e do mal e do pertencimento e da exclusão. Parou o áudio. O áudio, Lu, explica de novo a consciência espiritual. A consciência espiritual é uma consciência mais ampla. Não no sentido espiritual que nós temos no Brasil, não no sentido religioso, mas pensa numa consciência que abarca todos os seres humanos, que todos fazem parte. Quem perguntou foi a Sara, né? Ela está ligada a essa questão até universal, né? Normalmente, quando eu falo da consciência espiritual, tem uma frase do Evangelho que fala de Jesus, né, que ele fala que nenhuma ovelha se perderá. Eu sempre lembro dessa imagem, ou seja, todos fazem parte. Nessa consciência, é uma consciência de maior inclusão. Eu diria também que se a gente for pensando no desenvolvimento das consciências, essa é a consciência que tem um maior nível de amor.
Então, agora a gente vai falar das leis, né? Um pouquinho de cada uma, porque elas são muito importantes assim para a gente compreender um pouco dessa teoria do Hellinger. Então, vamos falar da lei do pertencimento. A base do desenvolvimento saudável é reverenciar os pais. Então, as primeiras pessoas que nós queremos pertencer quando somos pequenos, quando somos crianças, é os nossos pais e a nossa família. E fazemos de tudo para pertencer. Não sei onde que muda aqui. Talvez falar um pouquinho mais de pertencimento. Nesse movimento de pertencer, nós nos assemelhamos muito, também sem que nossos pais nos digam o que fazer ou o que não fazer, mas a criança, ela observa seus pais, e nesse observar, ela vai literalmente tomando esses pais para dentro dela. Então, muitas vezes, quando nós temos uma criança pequena, a gente pode observar que a criança, ela consegue, ao mesmo tempo, tanto parecer com a mãe, como também parecer com o pai, tanto no jeito de falar, nas expressões, na forma de andar. E uma coisa que eu também costumo falar em grupo é quando nós temos uma criança pequena e que nós nos reconhecemos na criança, quanto amor dentro de nós. Então, a criança sente esse amor, e ela sente segurança dentro desse amor. Então, isso é um movimento natural, esse movimento da gente querer pertencer. Primeiro, em relação aos nossos pais, à nossa família, e depois, em relação aos grupos que nós vamos, ao longo da vida, escolhendo e fazendo parte. Tanto que ele tem uma frase que diz, né, todos têm o direito a pertencer. Então, nessa inclusão, nessa frase de todos, ele está falando de todas essas situações de vínculo que nós tivemos, né? Então, a lei do pertencimento, ela se dá através desse vínculo. E, às vezes, o vínculo não é só sanguíneo, mas também com pessoas que tiveram uma ligação significativa com a nossa história, com a nossa família. A gente costuma dizer nas aulas, né, Aline, é uma forma da gente entender o vínculo. Uma pessoa que fez um grande bem ou um grande mal, ela pertence, né? Por exemplo, roubar alguém ou matar alguém, né? Ou um empresário, por exemplo, que emprega muitas famílias, ele pertence ao campo dessas famílias. Ou alguém que doa um órgão, né? Alguma coisa, também faz parte. Então, essa lei é bem importante. Agora a gente vai falar da lei de hierarquia ou ordem. É uma lei simples, e apesar de simples, às vezes é o que a gente mais vê confusão acontecendo em muitas famílias. Mais inversões. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, e ponto. E muitas vezes a gente diz que a parte mais importante é o ponto, porque quando trabalhamos com pessoas e com famílias, muitas vezes, depois do ponto vem um mas, a pessoa querendo, às vezes, justificar porque saiu do próprio lugar. E a desordem começa quando a gente sai do nosso lugar. Então, nesse trabalho, muitas vezes, o voltar para o próprio lugar, por exemplo, em relação aos nossos pais, voltarmos para o lugar de filha. Às vezes, em relação ao parceiro, voltar para o lugar de esposa. Em relação ao filho, voltar para o lugar de mãe. Aí começa uma organização que aparentemente é simples, mas que tem muitos efeitos e que é muito importante. Vamos falar também da lei de equilíbrio. Costumamos fazer uma pequena diferenciação aqui em relação aos nossos pais, dar e tomar. Também costumamos dizer, tomar os pais quando conseguimos sair do julgamento, sair da crítica, é como mágica. Quando a gente toma esses pais sem julgamento, sem crítica, vem o melhor desses pais. Quando julgamos ou criticamos, é muito comum que a gente traga aquilo que a gente está criticando ou querendo evitar, que a gente traga com a gente e acaba reproduzindo, repetindo essas situações.
O Hellinger fala isso, né? Quando tudo aquilo que a gente critica, de alguma maneira, a gente reproduz, a gente repete. Dar e receber em relação aos outros vínculos, também numa troca contínua, né, de equilíbrio, o tempo todo. Por exemplo, se eu dou um presente para a Aline, muitas vezes, antes de abrir o presente, já nasce uma vontade dentro dela de retribuir. E uma coisa que é observado, que muitas vezes, tanto no positivo como no negativo, a nossa vontade é de retribuir mais. E costumamos dizer também que aqui o reequilibrar, às vezes no negativo, se é uma relação de afeto, uma relação que a gente quer que perdure, é por amor um pouco menos. E lembrando que isso não é vingança, mas é um reequilíbrio dentro de cada relação. É que, na verdade, assim, para a gente, eu costumo dar um exemplo, assim, da caixinha registradora, né? Se a gente vai usando muita caixinha registradora, vai ficando aquele bolo de papel, assim, de dívida. Ninguém quer nisso, né? Então, para a gente, às vezes, é mais fácil doar do que receber. Porque no doar, a gente fica numa posição um pouco mais favorável, né? E aí, isso... Só que a gente esquece, né, até dentro das leis que o Hellinger traz das ordens da ajuda, que primeiro nós precisamos de receber, aprender a receber, para depois a gente poder doar. Porque a gente recebe primeiro dos nossos pais. O bebê humano, ele nasce completamente, totalmente dependente. E como é grande o aprendizado de receber. Isso. E é por isso que é o dar e tomar dos pais, né? Porque com os pais não existe essa troca como existe entre amizades, entre relações profissionais, né? Em relação aos nossos pais, nós não equilibramos, é uma relação que nós recebemos muito mais deles do que possamos equilibrar. Então, na relação com os pais não existe o equilíbrio. Essa retribuição, né? Que, desta forma, o equilíbrio está em apenas saber receber, né? E até porque, em relação aos pais, o bem maior que nós recebemos foi a vida, e a vida não tem preço. Isso. Oi, Fátima, que legal que você está participando com a gente aqui hoje, né, para conhecer um pouco mais dessa teoria, dessa linha. Legal, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E aí, onde que entra, né, a constelação? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas na verdade ela é uma área abrangente, porque essas 3 leis são leis da vida. Então, elas se aplicam em qualquer área de atuação. Então, alguns exemplos. Principalmente em nós. Principalmente, né? Pessoalmente, né? É onde a gente consegue, a partir das vivências da constelação e dessa teoria, ir adquirindo uma nova postura mais saudável na vida e, com isso, consequentemente, nas áreas que a gente trabalha. Então, hoje ela está ligada muito às relações familiares, área da educação, do direito, que é novo, mas que já tem um trabalho bem grande acontecendo, mediação de conflitos, nas organizações, instituições, empresas, nas áreas de saúde e doenças, né? Recentemente foi até reconhecida pelo SUS, né? E está entrando dentro das áreas de atendimento básico, né? A saúde, na área de relacionamentos, nas questões emocionais, carreira, profissão. Então, cada dia tem se aplicado mais dentro da onde cada um está, né? Onde cada um está trabalhando, se formando, se capacitando, porque é uma mudança de olhar, e isso faz com que a gente, às vezes, tenha uma criatividade, talvez, para ir trabalhando de formas mais abrangentes. Até porque, primeiro, todo esse trabalho nos organiza. Isso. E depois organiza nas relações. Então, nos organizamos primeiro na família, depois vamos para a profissão. E é um trabalho viciante, né? Tanto um grande remédio.
os cursos de formação, geralmente eles têm um ciclo, né? Daqui a pouco a gente vai falar para vocês como funciona esse ciclo, mas ciclo de desenvolvimento pessoal. Então, essas são algumas áreas, né? São alguns exemplos, e algumas formas também, né? De como atuar com a constelação. Ah, mas eu não quero atender pessoas. Então, tem a forma de atendimento individual, como tem esse formato de aula, formato de treinamento, de palestras, de oficinas, de workshops vivenciais. Ah, eu vou virar consteladora e agora eu vou fazer workshop, é esse o caminho? Não, para todos não. É o caminho que cada um sente, né? Mas se pode trabalhar em áreas diversas e atuar de formas também livres, né? Cada um é que vai sentir. Então, esses são alguns exemplos: atendimento individual, workshops vivenciais, grupos de estudos, terapêuticos, formação, treinamentos, aulas, oficinas com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos, né? E para muitas pessoas, a gente costuma dizer também que às vezes em cada sistema familiar existe alguém que busca a saúde, que busca a organização familiar. Então, para algumas pessoas, além de ser um trabalho pessoal, é um trabalho que, de alguma maneira, a pessoa vai levar para a própria família, para o próprio sistema. Isso mesmo, para a própria vida, né? Para o dia a dia. Até aqui, da teoria, de tudo que foi falado, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, querem falar alguma coisa? Eu vi que algumas pessoas se perderam no áudio, nas imagens, mas a gente já descobriu o que acontece. Porque essa apresentação em si, os slides, eles ficaram muito pesados. Então, se o computador de vocês ou a internet não tiver muito legal, ele demora a ser carregado. Então, dá um delayzinho. Aí depois ele volta a funcionar. Mas conforme eu falei no início, a gente vai disponibilizar o link para que depois vocês possam assistir a aula completa, quem perdeu alguma parte. Mas a respeito das ordens do amor, da constelação, do Hellinger, da história do Hellinger, vocês têm algum comentário ou alguma pergunta? Você, Fátima, legal que você está tendo contato com essa teoria. Aqui a gente está dando um breve resumo, né? Até porque o nosso tempo é mais curto, e a gente também vai fazer uma aula presencial aqui no dia 14, aqui no Instituto, que é onde a gente vai poder também trabalhar a parte prática, teórica e prática, porque a constelação, ela tem como forte base a prática, né? As vivências, as experiências que a gente tem com a nossa própria história. Então, vamos em frente. Então, eu vou falar para vocês um pouco de como que surgiu essa ideia de curso de formação aqui do Instituto, porque hoje nós somos 4 facilitadoras aqui no Instituto de Soluções Sistêmicas de Uberlândia. Cada uma de nós tem uma formação acadêmica e um caminho dentro da constelação. Então, só que chegou um momento da nossa carreira, da nossa vida, que nós 4 nos encontramos, né? Eu, a Luciana, a Patrícia e a Larice. E com isso a gente decidiu trabalhar, foi no curso de formação que a gente fez da Hellinger, em São Paulo, e aí a gente começou a pensar em trabalhar juntas, e o primeiro projeto que veio foi o curso de formação básica pessoal, onde a gente viu que seria o formato que a gente poderia contribuir mais, né, dentro daquilo que a gente vinha aprendendo e estabelecendo. Então, o curso, a gente está indo para a segunda turma, então estamos com a primeira indo para o 4º módulo, são 6 módulos, e tem até alguns alunos nossos aqui, né, eu acho que quem puder e quem estiver aí na sala, me dá um oizinho, para a gente saber, até para a gente
comentar. E essa experiência está sendo muito rica para nós, assim, enquanto facilitadoras, e acredito que para os alunos também, porque envolve muita transformação. A Ana, né, a Ana pode contar um pouquinho aí, se ela quiser. E dentro do curso, a gente montou uma estrutura onde a pessoa pode viver um ciclo pessoal, que a partir dessa vivência pessoal, ela pode se tornar mais disponível. Oi, Amélia, para, digamos assim, servir aos outros, né? Porque, por exemplo, a si mesmo e ao mundo. A Naama falando que é olhar a si mesmo e ao mundo, o curso de formação. E é isso mesmo. Porque o Hellinger costuma dizer, né, que a constelação ela é uma escola da vida. Então, é um aprendizado constante, que a gente está sempre se aperfeiçoando e vivenciando. Então, às vezes... Inclusive nós facilitadoras, né? Às vezes, isso que eu ia falar, às vezes os nossos companheiros, né, chegam para a gente e falam, mas vocês não vão parar, não, de estudar, de fazer workshop, de vivenciar, de estar sempre participando. A gente fala assim, não tem jeito, né? Vão surgindo as pautas da nossa vida e aí a gente vai caminhando. Ó, apresentar para vocês a Larice. Nossa querida. Oi, olá pessoal, boa noite para vocês que estão aí, tiveram a oportunidade de estar com a gente aqui, né? Olá, meninas. Boa. Então, estamos começando a falar para eles do curso, Larice. Ótimo. Senta aí, perto. Tranquilo. Então, estamos todos aqui. A Paty está de casa, né? E eu não sei se ela está online. Paty, se você estiver aí, você dá um oi, que a gente vai te colocar ao vivo aqui. E então, a Naama falando, né? Como vocês falam, é viciante e libertador. A Amélia está falando. Então, realmente tem esse probleminha que a gente não tem como garantir que não vai acontecer. A única garantia que a gente não tem como dar é que a pessoa não vai viciar ou, às vezes, e querer participar. Viciar como uma brincadeira, né? O Edmilson está compartilhando que de eventos como ele vem como ouvintes, né? E ele está vivenciando muitas mudanças. Que legal. Isso acontece mesmo porque a constelação é vivência, né? Então, mesmo quando a gente vai falando da teoria, isso já desperta uma mudança interna, mas quando a gente vivencia, aí não tem jeito, aí mexe mesmo com a nossa estrutura, e é como a Amélia falou, libertador, né? É como a Naama está falando aqui, a gente aprende a cada dia a julgar menos e olhar com mais amor para as pessoas, para os nossos amigos ou família, ou até mesmo pessoas estranhas. Eu acho que um ponto importante, lembrando da Denise, né, Denise, que a gente conversou da última vez lá no Pais e Filhos, é essa amplitude do olhar, né? A gente começa a ampliar o olhar e ver possibilidades muito maiores do que anteriormente. Então, as constelações, os movimentos sistêmicos vão nos dando, né, esse movimento da alma e essa ampliação do olhar, que naturalmente é uma maior consciência também, né? Então, aí com isso, com esse propósito, sentindo tudo isso, né, a gente montou esse curso, que na verdade é um treinamento, né, porque a constelação... Nós nos treinamos, a gente está sempre se treinando, se capacitando, e é um curso que não está ligado ainda à área acadêmica, então são cursos que a gente considera de aprofundamento, de aperfeiçoamento, e, consequentemente, depois, se a pessoa quiser trabalhar e levar isso para suas áreas pessoais, né, ela tem essa vivência, esse conhecimento. A Ana está falando, a história de pessoas estranhas é muito interessante. Quando há uma pessoa no sistema, aquela pessoa até então era também estranha a nós mesmos.
fazendo parte de nós o tempo todo. Olhar a todos como uma pessoa e um sistema, santo aprendizado. Porque realmente, assim, nos trabalhos de grupo, a gente sente isso muito, né? Uma conexão, às vezes, inconsciente, invisível, né? Que a gente fala... Que vem à luz e que nos conecta. Então, o curso tem 6 módulos que acontecem de 2 em 2 meses, né? Então, ele não é mensal. Por que esse prazo? Porque é necessário um intervalo para nós e para os alunos. Vocês vão ver que é bem necessário, assim mesmo, esse intervalo. De assimilação, de digerir tudo que foi vivido, porque é uma vivência pessoal intensa, né? Então, são 12 horas, né? Geralmente acontece nos sábados e nos domingos, sábado, manhã e tarde, e domingo na parte da manhã, onde a gente apresenta teoria e vivências. Então, assim, teoria e muita vivência. E também a gente faz a constelação dos nossos alunos. Então, todos os alunos têm a oportunidade de serem constelados ao longo do curso. Então, é muito interessante, porque às vezes tem módulo que a pessoa fala assim, nossa, esse módulo é para mim. Chega lá, é o dia da constelação dele, né? Porque a gente faz em formato de sorteio, para que não tenha nenhuma preferência, né? E geralmente acontece de ser o módulo que a pessoa está precisando de vivenciar. E você pode participar, apesar da distância da minha vida. Não entendi bem, Fátima, mas, por exemplo... Eu acho que ela é adquirir módulos, Fátima. Seja bem-vinda, viu? Como acontece nos finais de semana, eu vejo que é uma possibilidade para quem mora fora poder vir, né? E estar aqui em Uberlândia. A gente tem parceria com o Hotel Ibis, então a gente consegue valores legais, assim, lá, né, Mas, se eu não me engano, Fátima, você tem um filho aqui em Uberlândia, não é isso? Então, é uma oportunidade de vir fazer o curso com a gente e poder estar com o filho. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, vocês podiam montar um curso de formação online, mas não tem jeito, né? Porque não é só a teoria, é a prática. Então, a gente precisa de vocês aqui presencialmente para sentir na pele, assim, o que acontece. E aí, além disso, a gente também tem as supervisões, né, que são 16 horas, de supervisão, onde a gente deixou livre, aqui para essa turma agora, para a gente combinar o melhor momento dela acontecer. Geralmente também é nos finais de semana, no sábado, onde a gente faz um complemento teórico, e damos uma abertura também para quem precisar trazer alguma temática, alguma pergunta, para estar desenvolvendo nesses módulos, que foi desenvolvido dentro dos módulos. Então, dentro desses 6 módulos, o que é trabalhado? Né? Então, o primeiro módulo, a gente começa com essa introdução às ordens do amor. Quer falar, Lu, que é o seu módulo que você começa? No primeiro módulo, nós vamos falar de quem é o Bert Hellinger, da história. Falamos também da base da fenomenologia, das origens das constelações familiares. Falamos dos tipos de consciência, da consciência pessoal, familiar e espiritual. Falamos das leis sistêmicas, também chamadas de ordens do amor, da hierarquia, o ordem, do pertencimento, do vínculo e do equilíbrio entre dar e receber e o dar e tomar, como falamos na aula hoje também. E temos também muitas dinâmicas, vivências e exercícios. A Larissa pode falar do segundo, né, Lara? Então, a gente teve a oportunidade, né, agora eu e a Patrícia, de oferecermos o segundo módulo, relacionamentos pais, filhos e casal. E esse módulo é um módulo, assim, que também é do nosso coração, porque ele vai estar trabalhando essa parte do masculino e do feminino dentro da gente, né? Então, nós sabemos que metade da gente é o nosso papai, a outra metade é a nossa mamãe, então a gente trabalha essas duas energias internas.
E, naturalmente, a relação que nós temos com os nossos pais, e quando a gente cresce, né, a gente se torna adulto para se relacionar, né, em outras relações, amizade e também relacionamento de casal. É quando a gente vai entrar com esse tema, trabalhando a diferença, né, entre o vínculo e o amor, né, então as relações que antecedem, as relações prioritárias, a lei do equilíbrio no relacionamento de casal. Então, o que o casal ele está trocando, né? Quem está dando, quem está recebendo, quem dá, se dá muito ou quem está dando pouco, e a gente vai ver esse equilíbrio. E, naturalmente, como eu falei, esses parceiros anteriores, que muitas pessoas hoje vivenciam relacionamentos no segundo casamento, no terceiro casamento, e o quanto é importante honrar, né, essa hierarquia de relacionamentos, ou seja, de parceiros anteriores. A gente trabalha também a diferença de precedência e prioridade, e não é só entre parceiros, mas também, às vezes, você no primeiro casamento teve filhos, né? Então, esses filhos é a sua prioridade, ainda que você esteja num segundo casamento, ou até numa terceira relação. E nasce um tema lindo, que é o pais e filhos, né, Lu? Sim. Que a gente vai olhar, então, você como filho dos seus pais, como esposa ou marido, né, do seu companheiro, da sua companheira, e também como mãe ou pai dos seus filhos. Então, qual é o seu lugar nessa dimensão de relações, né? E a gente fecha esse trabalho com os 5 círculos do amor. Na verdade, a gente trabalha esses 5 círculos o tempo todo, mas fechando ele com um último círculo, que é a nossa relação com a humanidade, né? Onde a gente realmente pode ser útil e servir a vida na humanidade, na sociedade em geral. É um módulo muito lindo. E todos esses módulos, a gente é teoria e vivências, né? Então, a gente faz muitas dinâmicas. Aí vem o terceiro módulo, que é o Ordens da Ajuda e a Postura de Quem Ajuda, que é fundamental para esse trabalho, né? Ele é, assim, essencial, porque ele difere, essa postura de quem ajuda é diferente de outras posturas de ajudantes de outras linhas terapêuticas, né, Lu? E nós vamos falar nesse terceiro módulo, né, da postura do ajudante, talvez seja um dos temas mais importantes desse trabalho, que é quando a gente realmente muda dentro de nós a forma como nos colocamos. Falamos também das ordens da ajuda, trabalhamos com frases de solução, falamos de sentimentos primários, secundários e de metasentimentos. E ao longo de todo o módulo, temos muitas dinâmicas e exercícios também para que as pessoas possam, mais do que compreender e ouvir sobre a teoria, que elas possam também sentir essa teoria. A gente até teve esse módulo agora, né? Fresquinho, assim, na nossa cabeça, que foi 2 finais de semana anteriores na turma. E esse realmente a gente precisaria de um intervalo de uns 3 meses depois para digerir tudo, né? Eu acho que os alunos também estão sentindo isso. Estão tocados, né? Porque nos coloca bem em contato com esses sentimentos nossos, né? Com aquilo que a gente acredita que nós somos, que nós deixamos de ser, e isso mexe muito com uma palavrinha muito forte na nossa vida, que é com o ego, né? Então, esse módulo trabalha bastante isso. Aí vem o quarto módulo, né? Onde a gente trabalha temas ligados à saúde e doença, vida e morte, porque o Hellinger fala assim, que tudo é uma questão de vida e morte. Ora nós estamos numa frequência, ora nós estamos em outra. E aí tem consequências quando estamos conectados com uma dessas frequências, e também com a parte da constelação individual, como trabalhar com a constelação dentro do consultório, dentro das ferramentas, né? A Lu que fala deles também. Nesse módulo, nós fazemos também um resgate teórico, falando de percepção, sensação, intuição, entendimento e compreensão. Falamos também da diferença entre concordar e aceitar. Trazemos também o amor que adoece, o amor que cura, dependências e vícios.
falamos o quanto que o essencial é simples e muitas vezes a mudança, o que traz a solução é extremamente simples. Falamos também do luto, como se despedir e ficar em paz. Tem formas, né, de se despedir. A ferramenta de aplicação das constelações no atendimento individual, como a Aline falou. E aqui nessa parte, né, muitos exercícios, muitas dicas, e trazemos também muitas meditações. Que também é um recurso muito utilizado hoje nas vivências de constelação. As interiorizações, visualizações. Muitas vezes, né, quando nós trabalhamos uma pessoa na constelação, no finalzinho nós organizamos uma meditação em que todos possam ser incluídos naquela temática. Isso. Aí vem o 5º módulo, que é ligado a profissões e carreiras, né? Aí é onde a gente trabalha a relação da profissão com a família, né? Às vezes a gente vê frases aí do Hellinger, né? O sucesso tem a face da mãe, o rosto da mãe, e a gente fala, mas o que é isso, né? Então é onde a gente vai ver como que as nossas escolhas, as nossas decisões estão muito conectadas com aquilo que a gente vive sistemicamente, né? Não tem nada desconectado. E aí a gente vai vendo a diferença de trabalho, profissão e vocação, né? Que o Hellinger tem uma fala que é assim, nós somos chamados pela nossa vocação. Então, para isso, nós precisamos estar na postura certa, no equilíbrio, no dar e no receber. Olha como é que é o complemento, né? De um módulo para outro. E aí, para estarmos disponíveis para dinheiro, para sucesso, para uma carreira bem-sucedida, para seguir em direção ao mais. Então, esse módulo também, a gente traz exercícios práticos também de como olhar para as organizações, como fazer um trabalho ligado a empresas, né? E tudo está dentro dessa vivência do módulo, que nessa turma agora, a Larissa que vai dar, você quer complementar? Então, né, esse módulo Profissões e Carreiras me veio, né, seguir em direção ao mais, a vida, né, ao mais da vida. Então, é um módulo que entende que a gente já está buscando uma energia bastante adulta para viver o universo adulto, né, que é o universo de servir a vida através do trabalho e, naturalmente, tomando uma carreira, uma profissão que seja funcional para a sua alma, né, para a sua vida. Então, nesse módulo, é interessante que a gente vai voltar muito né, na conexão com a mamãe, com o papai, para entender que a mãe é aquela, né, que nos dá a força desse alcance para a vida, desse sucesso, e o pai é aquele que empurra a gente para a vida, né, para o mundo, que leva a gente, que encaminha a gente para o mundo, né. Então, muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas então sucesso, carreira, profissão, né, está totalmente conectado com mãe e pai? Está, né, então a forma como eu lido, como eu me relaciono com os meus pais, é a forma também que eu vou receber o trabalho, né, que eu vou receber esse lugar na vida através do trabalho. O que é trabalho, gente? É independência, né, é um momento em que você pode, com a sua produtividade, fazer as suas escolhas materiais, né, pessoais, e te dar um alcance aí para gerar uma família, para poder criar filhos, educar filhos. Então, é um lugar, assim, muito esperado na sociedade hoje. Muitas pessoas têm trazido problemas nesse lugar, né, nessa força, e a gente está aí mostrando nesse módulo a importância das profissões e carreiras aqui de dentro, né, para você realmente seguir em direção ao mais da vida. E aí vem o último módulo, onde nós colocamos, dessa vez, temas especiais em constelações sistêmicas, onde a gente vai trazer conteúdos ligados à adoção, abortos, heranças, conflitos étnicos, dentre outros. São temas, assim, que às vezes aparecem, principalmente hoje para as pessoas que estão trabalhando nas áreas jurídicas, né, que isso aparece com uma certa frequência, né, então a gente deixamos um módulo especial. E aí a gente deixou esse módulo especial,
Além desses 6 módulos, né, a gente tem módulos extras de supervisão e estágio, né, então durante todo o curso, hoje já acontece isso, a gente tem aulas com temas ligados ao desenvolvimento pessoal e até emocional das pessoas, então a gente tem aulas avulsas que acontecem ao longo do curso. A gente tem uma proposta de estágio para algumas frentes já de trabalho, onde a gente oferece esse estágio supervisionado, também acontece dentro do período do curso, porque o curso dá em torno de 1 ano, né? Começa agora em setembro, dia 29 de setembro, e vai concluir em 3 e 4 de agosto de 2019. Então, cada módulo é dado por uma de nós, a gente se dividiu por causa da quantidade de conteúdos e demandas, né? Eu, nessa segunda turma, vou aparecer um pouco menos, assim, porque eu vou entrar de licença, mas no final eu estarei, no início e no final eu estarei por aqui, só durante o meio que não, estarei mais no mundo online. E ela fica bastante, viu, gente, nos bastidores. Exatamente, porque muito presente. Então, e aí a gente, após a formação, a gente já vai, o ano que vem, a partir provavelmente de abril ou maio, a gente começa com os módulos complementares, onde as pessoas que quiserem ter mais aprofundamento, a gente já tem 4 propostas, né, de módulos complementares, que é o módulo avançado da postura do ajudante, o módulo avançado de constelação individual e supervisão, um módulo de educação sistêmica e o módulo de constelação aplicada a crianças e adolescentes. Eles não vão acontecer todos ao mesmo tempo, mas vão acontecer ao longo do ano, porque cada um aqui tem quantidade de horas determinadas. Por exemplo, de educação sistêmica, possivelmente vão ser 2 ou 3 modos, encontros, né? O de constelação individual, provavelmente 2, né? A postura de ajudante, provavelmente 1. A constelação aplicada a crianças e adolescentes também, provavelmente 1. Então, a gente está se estruturando para que, a partir do ano que vem, do meio do ano do início até o final do ano, eles aconteçam. E aí, os alunos da primeira turma estão todos convidados e os da segunda turma também, porque eles vão começar possivelmente depois que vocês já vão terem concluído o terceiro módulo. Então, um pré-requisito é fazer os 3 primeiros módulos para poder fazer os módulos complementares. Depois que faz o módulo de ordens da ajuda, aí já é possível fazer algum módulo de aprofundamento. Essa é a proposta. Então, as pessoas têm perguntado muito dos valores, né? Então, o valor de cada módulo é 850 e a gente tem a taxa de inscrição de R$200. E aí tem algumas formas de pagamento, parcelamento. A gente está muito abertas, assim, às negociações, porque a gente sabe que cada um tem o seu momento de vida. Então, quero participar, mas preciso de negociar, nos procure. A gente vai estar querendo facilitar ao máximo para as pessoas poderem vir, porque a gente sabe que naturalmente o próprio curso vai dando condição e ferramentas para que vocês possam ter uma vida também mais próspera, né? Então, isso acontece naturalmente a partir do desenvolvimento de vocês durante o curso. Então, a gente fica bem tranquila de, às vezes, facilitar para que vocês possam estar juntos e participando, tá? E as formas de pagamento são cartão, boleto, a gente tem também conta no PagSeguro, então podemos combinar.
De 6 vezes, 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 18 vezes, então tá aí uma facilidade também do pagamento. E se precisar até em mais, né? Então, nos procure, estamos à disposição. O importante é que vocês tomem a decisão, né? Eu acho que o mais importante é quando o nosso coração toma essa decisão. Eu até quero mencionar o caso de uma pessoa que está aqui no grupo, né? Que é o Edmilson. Um dia eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, olha, ele falou, né? Eu quero muito, mas estava num momento difícil financeiramente. Eu falei assim, ó, você tem 6 meses de workshop, de grupo, tudo que eu fizer é gratuito. Mas quando chegar em setembro, eu quero que você esteja bem financeiramente para você pagar seu curso. E assim ele está fazendo, né? Então, fico bem feliz, assim, de poder ver que realmente o que a gente fala acontece, né? Não é... A gente vive. Isso. A gente vive. Eu falo que eu sou um projeto de constelação. Eu falei isso no grupo passado. Gente, projeto de constelação. Eu falo das 4. Nós somos um projeto de constelação. Fomos curadas. Eu nunca vou esquecer o dia que você falou, gente, eu ganhei meu marido. Eu falei, eu também. Eu ganhei minha filha. Pois é, entendeu? Assim, então nós somos frutos, né, dessa cura interna que as constelações nos permitem. Isso eu falo muito para os clientes também, para os amigos, para a família. E assim, por isso que nós somos realmente tocadas por esse movimento de amor. E aí um breve currículo, uma breve apresentação nossa, né? Eu não falei no início, mas somos 4 as docentes do curso. Eu, psicóloga, Larice, pedagoga, professora e facilitadora de constelação, a Lu também psicóloga e facilitadora, a Paty também, a formação dela é de professora, mas também tem a formação terapêutica e de facilitadora de constelação. Então, cada uma veio de uma linha e nisso tudo nós nos complementamos, cada uma trazendo alguma característica para o Instituto. Venha, Fátima, será muito bem-vinda. Vai ser um prazer, Fátima. Aqui tem alguns detalhes dos nossos currículos que eu vou passar mais rapidinho, e aí vocês podem acessar no site, tem todos os detalhes. E aqui agora eu vou pedir para a Lu explicar um pouco do nosso organograma, né? Você quer mostrar esse ou esse? Para falar um pouco do que hoje a gente está oferecendo, além da formação, o que da formação surgiu, né? Que dela já surgiram algumas coisas. Ao longo desse ano, né, nós tivemos uma visão mais ampla do que é esse trabalho. O nosso carro-chefe é a formação básica. E então, o que nós oferecemos, né? Dentro da constelação sistêmica, cada uma de nós oferece workshops, tantos workshops vivenciais como também temáticos, atendimento individual, grupos de estudo, palestras, e também o curso básico de atendimento individual. Temos um projeto também de educação sistêmica, que também temos organizado, né, workshops, palestras, cursos, projetos de intervenção em escola, instituição, e estamos produzindo, já está no forno, um material de educação sistêmica, que vamos lançar provavelmente daqui 1 ou 2 semanas, já estará para todos poderem conhecer, acompanhar. E aí surgiu a ideia desse estágio com o pessoal que estiver na formação, que é poder ter uma experiência prática dentro ou de alguma escola ou alguma instituição, uma experiência supervisionada por uma de nós 4, em que a pessoa vai poder, normalmente em dupla, vai poder trabalhar com alguma escola, com a equipe de professores. A nossa ideia, até a proposta desse material que a gente está desenvolvendo, é cuidar de quem educa. Então, estaremos trabalhando com equipes de professores, levando esse conhecimento do Hellinger, da constelação familiar, para dentro do campo escolar. Estamos também de uma forma, diria que ainda bem iniciante, mas querendo dar uma abertura para o pessoal do direito,
Então, estamos com um grupo de estudos que funciona de forma mensal, já organizando também cursos, pensando em trazer uma pessoa convidada. E nesse estágio que nós vamos organizar, direcionado para escolas, instituições, em algum momento, dependendo da instituição, vai ser como, vamos dizer assim, um casamento entre a educação e o direito, dependendo da instituição. Que a gente até colocou aqui, né, acompanhamento sistêmico, institucional, que está ligado também a essa proposta de estágio. Na parte organizacional, mais forte a Larissa e a Aline, que tem maior experiência, também com workshops, cursos, consultorias, também pensando em trazer, às vezes, alguma pessoa para trazer maior conhecimento. E nós temos um projeto, que é um projeto que ainda está em gestação, que é o Histórias e Trajetórias, onde vai ser uma possibilidade de um grupo teórico e vivencial, mas principalmente vivencial, favorecendo o autoconhecimento, favorecendo também a cura, a organização pessoal, como nós todas temos um pé, um dois, nessa parte terapêutica, vai ser um grupo para cuidar das pessoas, principalmente dos alunos que estiverem com a gente. Nesse outro slide, fala um pouquinho, por exemplo, existe também a possibilidade de um estágio para quem é da psicologia, né? Assim como a gente costuma dizer, né, para quem é da educação, para que seja um professor sistêmico, para quem é da psicologia, para que se torne um psicólogo, um terapeuta sistêmico, com um olhar, com uma postura trazida, né, pelo querido Bert, que muda tudo, muda o jeito de fazer. E aí a gente tem o nosso convite para o nosso próximo evento, que é uma aula aberta, também gratuita, para todos os interessados em conhecer da constelação, mais da formação, tirar dúvidas, vivenciar. Quem ainda que às vezes está aqui no grupo, mas que ainda não participou de nenhuma constelação ou não entendeu muito bem, a aula vai ser dia 14 de setembro, às 19 horas, aqui no Instituto, que fica na Rafael Rinaldi, o número 149, no bairro Martins, em Uberlândia. A gente só precisa de saber quem vem, quantos vêm, para a gente organizar o espaço. E nessa aula nós vamos fazer a parte teórica e vivencial, que de forma online não é possível, né? E fica o nosso convite também para os eventos, né, do mês, que agora a gente, pelo site, tem sempre lá na agenda, a agenda está sempre atualizada. Também temos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, sempre divulgação dos nossos folders. Temos também um grupo no WhatsApp que chama Eventos do Instituto, onde a gente sempre posta lá também as atividades. Mas nesse mês tem estudos sistêmicos online comigo, tem grupo de estudos de direito sistêmico comigo e com a Lu, tem essa aula aberta. Para a turma 1, a gente tem o grupo de supervisão, tem um workshop da Paty, um workshop vivencial, dia 15. Temos um workshop temático com a Larissa, no dia 22, para mães e filhas. E no dia 29 e 30, o início dessa turma querida, nossa segunda turma, onde a gente espera contar com vocês. As inscrições estão abertas. Quanto mais rápido vocês nos procurarem, melhor para a gente, porque a gente sempre organiza um material, a gente organiza o espaço, né? E a gente se prepara para recebê-los, a gente procura se conectar com cada turma. E o mais importante desse trabalho é aquilo que a gente adquire ao longo da caminhada. O resultado final, cada um vai ter um, né? Mas o que a gente vai adquirindo ao longo dessa caminhada é muito rico, né? Então, se deem essa oportunidade. Estamos à disposição para contribuir com vocês. Quem mora fora, temos alunos dessa turma que estão vindo de outras cidades, então
Conforme eu falei, a gente tem uma parceria com o Hotel Ibis para facilitar os valores, né? A gente faz alguns eventos lá, quando não é possível fazer aqui. Para grupos maiores, porque lá eles têm uma sala de grupo grande. E assim, a gente pode facilitar o máximo possível para que vocês estejam presentes, né? Eu costumo dizer assim, que eu já fiz 3 cursos de formação. E penso que depois, quando eu voltar da minha licença, né, eu devo encaminhar em mais um. Já tem alguns em vista, né? A gente está sempre olhando. Então, assim, por quê? Falar, mas é porque um não é suficiente? Na verdade, assim, para mim, sempre é um conhecimento pessoal transformador. Então, cada momento da minha vida tem uma pauta. A minha próxima pauta é cuidar de filhos, então eu preciso com certeza vou querer vivenciar mais desse campo sistêmico nessa frente. Então é muito importante as formações, os treinamentos, os cursos. E não existe também, uma coisa que eu gosto de falar é assim, concorrência, ninguém tem que abandonar nada, né? A gente vem dentro do processo de cada um e pela sintonia que a gente tem com esse trabalho, que a gente só consegue chegar num curso de formação também quando a gente está aberto. Se a gente não conseguiu chegar ainda, é porque a gente ainda não estava aberto o suficiente para receber desse campo, porque esse campo é campo de cura, é campo de transformação. Se a gente tem ainda algum medinho ou resistência, se a gente está falando para transformação, passa mais tarde, não dá, ainda não, ela não chega. Mas quando a gente se abre para o universo falando, estou disponível, quero conhecer, quero aprofundar, quero promover essa transformação, os caminhos se abrem e as facilidades se apresentam, né? Então, por isso que nós somos facilitadores, nós não somos terapeutas, nós não somos assim, formadores de pessoas, nós somos apenas facilitadores. A força está com vocês. Né? Então, tá aí o nosso site, institutosoluçõessistêmicas.com. Acessem para nos acompanhar. Nossos contatos de WhatsApp também estão todos no site. Então, estamos à disposição para quem quiser precisar e quiser fazer alguma reunião, quiser vir aqui no Instituto, conversar com a gente e ouvir um pouco mais, tirar dúvida, colocar a sua questão pessoal, né, e falar das suas dificuldades, a gente está à disposição, né, para atendê-los. Sejam todos bem-vindos. Inclusive, lembrei, né, da possibilidade de vir fazer uma entrevista, né, Lu? Sim, a gente está sabendo. Para estar conversando pessoalmente, para estar, assim, né, esclarecendo todas as dúvidas, né, pessoalmente. A gente está à disposição de vocês. E algumas pessoas falaram, eu quero participar, mas eu não posso ir agora no dia 29 de setembro. Então, a gente vendo essa necessidade, nós teremos 2 módulos, então, para facilitar, para que todos possam participar a partir de novembro juntos, né? Então, em outubro, a gente vai ter a reposição do módulo 1, no dia 20 e 21. Então, quem não tiver oportunidade de participar em setembro, pode começar a turma em outubro. E as outras datas permanecem as mesmas que a gente que está no site, que está no nosso programa. Fátima, eu quero aproveitar para dizer que a oportunidade é nossa, né, em poder estarmos juntas. Lembrar que para você não tem limite, né? Aquele dia você foi no meu workshop com o pé machucado, você tinha acabado de machucar e pôde vivenciar tão bem, né? Então, seja muito bem-vinda, se for possível para você. E a gente vai estar aqui, né, de braços abertos. Eu falei muito das meninas, tá faltando uma, tá no coração, ela tá pertinho aqui no online, mas é bom que vocês conheçam, né, o nosso grupo, o nosso instituto, e nos unimos no amor para estar juntas. Isso. Obrigada. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou pergunta, a gente está aberto vou deixar uns 5 minutinhos para vocês verem se tem. 嗯。
Ah, legal, Ana. Você teria dificuldade com o dia 29, né? Então, agora a gente tem uma outra Tem outra possibilidade. Pertinho do seu aniversário. A Ana faz aniversário em outubro, né, Ana? Então, será muito bem-vinda, né? Sinta esse convite para que você venha participar dessa turma com a gente. E todos são bem-vindos, né? Então, se alguém tiver dúvidas, perguntas do curso, do conteúdo, dos eventos, estamos à disposição. Tem como ver todos? Não, né? Não tem, eles precisam se apresentar. Agora não, depois a gente consegue ver quem estava. Estou conhecendo essa ferramenta hoje, gente. Essa ferramenta, o webinar agora é uma novidade, assim, A Aline que nos inicia. eu trouxe. Ela que nos inicia para todo online. Porque agora eu estou mais nesse mundo online, então eu já estou nos capacitando, mas a gente ainda está aprendendo, tanto que hoje a gente teve umas falhinhas no início, até que eu fui entender o que estava acontecendo, mas é por causa da apresentação que ficou muito pesada. Mas eu já falei com a nossa designer, né, que precisa, é porque ela assim, ela capricha e ela é tão boa que ela gosta das imagens em alta resolução e tal, mas a ferramenta não aguenta, às vezes a imagem tem que ser em baixa resolução. Mas, assim, quem tiver interesse, é só nos procurar que a gente manda o link para vocês assistirem o material completo, tá? Não tem problema, essa aula está gravada. E aguardamos vocês no dia 14, presencialmente aqui no Instituto, para vocês conhecerem o espaço também, para quem ainda não conhece. E vocês podem trazer convidados, às vezes gente que não participou, mas que vocês sabem que pode ter um interesse em conhecer um pouco mais da constelação. Todos são bem-vindos, tá? Não só os que querem fazer o curso, mas aqueles que querem conhecer a constelação e que ainda não tiveram essa oportunidade. Como é um evento gratuito, então é uma oportunidade também para quem quer conhecer. Então, já que não tem dúvidas, a gente agradece muito a participação de todos, né? E continuamos à disposição. E até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.